Seja muito bem-vindo ao Vai ao Forno. Aqui é o canal onde a gente aquece ideias, receitas e muita coisa boa. Hoje eu trouxe uma receita de uma ralá para vocês. Deixa eu te explicar o que é isso antes de te mostrar como faz. A ralá é um pão usado pelos judeus no dia do Shabat. Então, da sexta para o sábado ali, quando eles vão sentar à mesa e fazer a refeição, eles comem esse pão. Gente, eu tenho assim uma certa paixão pela cultura judaica. Eu sou cristã, então eu não sou judia, eu não sou uma cristã judaizante, mas eu amo a cultura deles e eu quis trazer um pouco do sabor, né, deles para dentro da minha casa. E aí eu fiz a primeira vez, eu me apaixonei por esse pão e eu trouxe para vocês a receita agora. E fica com a receita aí, prepara essa mise en place e vem comigo. Os ingredientes estão prontos, preparados, medidos e pesados. Aqui eu tenho uma farinha, que é uma farinha comum que a gente usa para pão e para bolo. Mas eu indico sempre olhar no verso da embalagem. Aqui eu tenho uma embalagem fechada para vocês verem. E ó, você vai perceber que aqui nessa parte vai ter sempre algumas informações nutricionais. Você vai procurar por proteínas. Aqui é bom que tenha 11, 12. Se você achar uma farinha de 13 aqui, vai ser interessante. Essa daqui, a marca dela, tem 13% de proteína, tá? Para pão é uma boa. Se você não encontrar uma farinha específica para pão, que aqui na minha cidade é difícil de encontrar. Então, caso você não encontre na sua cidade, também procure uma farinha que tenha pelo menos aí 11, 12, 13 de proteína, ok? A água também sempre vai ser em temperatura ambiente, nesse caso aqui pelo menos. Depois a gente tem óleo, açúcar e sal e o ovo ali. Eu vou deixar na legenda a receita, tanto para essa medida que eu tô fazendo aqui, como para uma medida maior, se você quiser fazer um pão maior ou 2 pães, o que é tradicional deles, tá? Então vamos começar. Eu vou colocar os secos. Então eu começo com o açúcar e o sal, dou uma leve mexida primeiro e já posso colocar o fermento. Lembra que o fermento aqui para pão não é o fermento que a gente usa em bolo, tá? O fermento para pão é um fermento biológico. Eu tô com essa marca aqui, mas você encontra várias no mercado. Aqui nessa medida eu vou colocar o pacotinho todo, que tem 10 gramas, e também vou misturar antes de colocar os outros ingredientes. Agora que eu misturei, a gente vai entrar com os líquidos, tá? E agora que vai começar a entrar o líquido, eu te aconselho a fazer o seguinte: usa uma mão para mexer, ou então pega uma espátula para esse início aqui, tá bom? Usa uma mão para mexer e outra vai ficar limpa para ir colocando os ingredientes. Então eu vou colocar o óleo. Lembra que sua mão que você vai mexer precisa estar limpa, lavada, tá? Higienizada. O ovo, aqui eu tenho menos que um ovo. E a água, para pão, a gente sempre coloca um pouco e deixa o outro restinho, assim ó, sem, tá? E aí eu vou começar a mexer essa massa. Se você tiver se você tiver uma batedeira planetária em casa, isso aqui vai te ajudar demais. Eu tenho, seria uma mão na roda aqui, mas como eu tô fazendo pro YouTube, eu sei que tem pessoas que não têm uma planetária em casa, eu preferi fazer na mão mesmo, tá? Mas aí é você que vai decidir. Então eu vou dar uma misturada. No caso aqui eu tô percebendo não, que tem farinha aqui embaixo, então o restante da água vai. Agora essa mistura eu vou colocar na bancada com um pouco de farinha e vou começar a sovar. Posso colocar um pouco mais de farinha por cima. Eu gosto de deixar a massa um pouco mais molhadinha, como vocês viram, porque agora na hora de sovar vai acabar entrando um pouco mais de farinha aqui nessa mistura. Mas ó, agora é o movimento de sova. Eu vou mostrar pra você exatamente como você vai fazer. Tem um pouquinho de farinha sempre do seu lado.
E o que você vai fazer aqui é, puxa essa massa para frente e devolve ela para aqui pro canto, ok? Aí você gira a massa e faz a mesma coisa. Gira a massa, puxa para frente e volta. Isso aqui você está reorganizando as cadeias de glúten. Você está tensionando e trazendo de volta. Tensiona e reorganiza. Tá? Aqui o que a gente está fazendo é desenvolvendo o glúten. No caso do pão, é exatamente o que a gente quer, tá? Desenvolver o glúten do pão. No caso do bolo, é o que a gente não quer, tá? Às vezes é um pouco difícil de entender para quem não é da área, mas fica aí minha promessa para gravar um vídeo explicando para vocês exatamente como funciona, tá? Aqui agora é um pouquinho de trabalho de paciência, você vai sovar esse pão por alguns minutos. Se você tiver uma batedeira, vai ser mais fácil, tá? Porque isso aqui, esse processo, quem vai fazer é a batedeira. É só ligar, se você tiver uma batedeira planetária, tá? Liga e coloca o gancho para bater e ele vai bater tranquilamente. Vamos lá, eu vou fazer essa parte aqui e já volto com vocês. Para os judeus, a halá tem um significado um pouco mais profundo. No Shabat, esse pão trançado é colocado à mesa como símbolo da provisão e do cuidado de Deus. As duas halot, da halá, representam o maná que o povo recebeu no deserto, lembrando que toda provisão vem do Senhor. Sua forma trançada fala de união e harmonia, a família, a fé e a comunidade entrelaçadas. Ao partir a halá, não é apenas o pão que se compartilha, mas gratidão, tradição e a certeza de que a vida é sustentada por Deus. A bênção mais tradicional que os judeus fazem antes de comer a halá no Shabat é a hamotzi. Em português fica: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Fiquei 17 minutos e meio mais ou menos sovando. Eu vou mostrar para você o ponto direito. Mas antes, ó, se você estiver usando uma batedeira planetária em casa, usa esse batedor aqui, que é o gancho, tá? Ele é para massas pesadas, como pão, panetone e outras massas do tipo. Agora, se você está mexendo na mão, sovando na mão, eu fiquei 17 minutos, aí vai depender da sua agilidade, né? Mas, ó, deixa eu te mostrar a textura da massa, que aí você vai saber o ponto certo, mesmo se você levar mais tempo que eu ou não. Ela tá uma massa bonita, já tá macia, ó. Se eu aperto assim, eu consigo sentir. Ela tem uma leve resistência no dedo, mas não é nada demais. E se eu tô com ela assim, e eu pego uma pontinha assim, ó, e não tento rasgar, mas só tento ir abrindo, ó, que ela vem junto, tá vendo? Ela vai começar a rasgar em um ponto aqui, porque eu não cheguei no ponto de véu. Mas olha que interessante, ela já tem uma tensão, ó. Olha você ver que interessante, gente. Eu amo fazer pão. Então, ó, aqui é muito legal. Aí ela começa a se rasgar, tá vendo? Isso aqui é porque a gente não chegou no ponto de véu mesmo, assim. E nesse caso aqui não é necessário, mas é uma massa que tem sim uma elasticidade já, ó. Olha só que legal. Aí agora eu vou fazer uma dobra, espalha ela, estica ela assim, mais ou menos na mesa. Do jeito que vocês estão vendo, não precisa ser nada demais. E agora a gente vai fazer, ó. Junta uma ponta, junta a outra e junta a outra assim, tá? Vai virar meio que um rolinho. Aí agora você vai, ó, com a sua mão fazer uma bolinha. Ficou mais ou menos 1h30. Olha só que massa bonita. E aí agora o que eu vou fazer é, eu vou tirar o ar. Então, se você quiser dar dá um murro nela. Essa parte não precisa fazer não, do murro. Só tirar o ar mesmo. Ó. Ó como o glúten desenvolve nesse período, né, de descanso, de fermentação. Ele termina de se desenvolver completamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pesar. Então,
Você não precisa de fazer essa parte, mas eu tenho uma balança e uma espátula. Você pode fazer isso com a faca também. Tem 500 gramas. E aí eu vou dividir em... vou desligar não. Vou dividir em 3, tá? O que eu vou fazer agora... eu vou fazer um rolinho. Então eu gosto sempre de fechar assim a massa e começar a abrir com a mão. Você vai fazer um rolo. Pronto, os 3 estão feitos. Tenta deixar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E agora eu vou começar a fazer a trança em si. Então eu vou unir essas pontas aqui. Então, ó, coloca uma forçazinha, tá? Aperta bastante, joga para baixo assim. Até você perceber que essas pontas estão bem unidas. Pessoal, liguei aqui o cancelamento de ruído, tá tendo um barulhinho aqui em casa. Então, se a voz ficou um pouco estranha, me perdoe, mas é para você ouvir direito, tá? Então, eu liguei os 3 rolinhos aqui na ponta, tentei deixar um pouco bonitinho. E agora é só fazer uma trança, tá? Então, ó, o rolo da ponta vem pro meio, aí mais uma vez, sempre a da ponta vai entrando, tá bom? Então, terminei aqui. Aqui agora junta a pontinha, deixa ela para dentro assim, ó. Entrou. E a mesma coisa eu faço com essa parte aqui de cima. Pronto. Eu vou untar com um pouco de óleo a assadeira, porque já é essa assadeira que eu vou levar para assar, tá bom? Eu vou levantar essa trança e vou trazer a assadeira. Agora a gente vai deixar fermentar por mais ou menos 30 minutos novamente. E aí eu já mostro para vocês como ela vai ficar para assar. Ó, o pão ficou cerca de 30 minutos fermentando, ficou bem grandão, adorei. E eu já coloquei o forno também para pré-aquecer. Então ele já está pré-aquecido a 180 graus. E o que eu vou fazer agora é pincelar ovo. Aqui eu tenho o ovo, bati, misturei um pouquinho. Foi do que eu não usei da receita. Tá? Se você for fazer a receita inteira, aí você vai precisar quebrar outro ovo no potinho. Então, com um pincelzinho, eu vou pincelar ovo em toda essa trança, tá? Pra ficar bem bonita no forno, ficar bem douradinho. Você pode colocar gergelim, você pode colocar, sei lá, alguma folhinha aqui em cima também, se você quiser. Decorei da menor forma que você achar. E agora eu vou levar pro forno.